Hoje no nosso curso de C++, vamos aprender sobre a biblioteca List. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++ e a biblioteca de hoje é a biblioteca List. Então vamos aprender a trabalhar com essa coleção de dados, com esse container, que tem uma flexibilidade grande e eu posso inserir elementos no início, no final, no meio ou qualquer outro lugar que eu quiser da minha lista. A biblioteca List possui aquelas funções que nós já aprendemos nas bibliotecas anteriores, mas tem algumas outras novas aí que eu vou mostrar para vocês no final da aula. Então fica ligado na aula de hoje, assiste até o final, porque primeiro eu vou mostrar como aplicar as funções que nós já conhecemos da biblioteca List e no final da aula nós vamos aprender funções novas para trabalhar com containers que não vimos nas outras bibliotecas. Então, se você não é inscrito no nosso canal, eu peço que, por favor, você se inscreva, porque aqui no CFB Cursos a gente tem aulas de segunda a sexta, sábados, vídeos especiais com dicas de informática. E ajuda também o nosso canal clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes sociais. Tá aqui, ó, os endereços sempre aparecem aqui. Dá uma olhada nas nossas fotinhas lá que não vem aqui para o canal. Então é isso aí, agora vamos praticar, aprender sobre a biblioteca List. É logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aprender sobre a biblioteca List na aula de hoje. Então, é uma biblioteca um pouco extensa e eu vou trabalhar de uma forma diferente aí para a gente economizar tempo, para dar conta de ver todos os itens aí da biblioteca List. Algumas funções a gente já conhece e é por isso que eu vou passar de forma mais rápida, beleza? Então, já fiz o include aqui e já declarei 4 listas de formas diferentes, tá vendo? Usei o construtor aqui de formas diferentes. Mas qual que é a característica do elemento list? É uma coleção de dados, ok? Um recipiente, e a grande vantagem dele é que ele permite iteração, permite eu inserir ou apagar elementos em ambas as direções. Então, eu posso trabalhar com qualquer lugar. Eu posso adicionar não só no final ou no início, eu posso adicionar no meio também da minha lista. Então, ela tem essa flexibilidade, tá bom? Então, aqui tem 4 formas diferentes da gente declarar a lista. Inicialmente, aqui 100 elementos, ok? Aqui eu declaro 10 elementos 0, então eu vou inserir 10 vezes, aqui, ó, 10 vezes esse numeral, tá certo? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 5 e 2, significa que eu vou inserir 5 elementos, 5 numerais 2 dentro dessa lista, ok? Então, uma outra forma de inicialização. Posso inicializar aqui a lista com uma outra lista pré-existente dentro dela, então a lista 3 vai ser igual à lista 2, e a lista 4, que é a maneira tradicional, inicialização uniforme aqui, onde eu adicionei 4 elementos dentro da lista. Então eu estou usando aqui, ó, iterator, para a gente já entender que funciona, certo? Com o begin e o end aqui, ó, pra gente, o begin aqui aponta para o primeiro elemento, e o end, o iterator apontando para o último elemento. Usei no for aqui, eu tenho as funções de capacidade, aqui ó, size, que mostra o tamanho, a capacidade máxima no caso de max size, e tenho também front, que me retorna o primeiro elemento, aponta para o primeiro elemento, e back, que aponta para o último elemento. O empty também, que retorna true se a lista estiver vazia, e false se a lista estiver falsa, então, se não estiver vazia. Né? Então, vamos lá, olha só, o for aqui rodando, ó, imprimir os elementos da lista, o size, o max size, front, back e o empty aqui caiu no false, porque a lista não está vazia. Então, ele imprimiu a mensagem aqui, lista não está vazia. Então, isso aí, esses são os primeiros elementos da coleção list. Vamos continuar que tem muita coisa para a gente entender. Então, as próximas funções são do grupo de funções modificadoras. E a primeira função é o assign, que a gente já conhece. O que ele faz? Ele atribui elementos a uma lista. Caso essa lista já tenha elementos, esses elementos serão substituídos pelos novos. Então, veja bem, eu estou executando um for aqui para imprimir os elementos da lista 2, mas a lista 2 não tem nada. Vamos usar aqui o assign, lst2, assign,
e eu quero inserir 10 elementos 0 nessa lista. Então, eu vou inicializar a lista 2 com 10 elementos 0. Está aqui a nossa impressão. Eu posso fazer também, nós já usamos o assign, e eu posso usar os iterators aqui também. Então, veja bem, eu posso pegar aqui a lista 2, a lista 1, aliás, begin, falar que eu quero aqui do início até lst1 ponto end. Então, isso aqui faz a inserção de lista 1 dentro de lista 2, beleza? Então, essa aí é a função assign. E óbvio também que a gente tem funções para inserção de elementos. Por exemplo, pushback e pushFront, que serve para poder inserir um elemento no final da lista e outro inserir elemento no início da lista. Vamos mudar aqui no for para lista 1 e vamos inserir aqui, ó, lst1 ponto push, tá errado, push sh, pushback. Pushback faz a inserção no final da lista. Então, vou inserir aqui ó, o numeral 8. Veja bem, vamos compilar aqui, list, não, aqui é lst1, compilando, executando. No final da minha lista, eu tenho o numeral 8. Então, tenho também pushFront, que insere no início. Então, vou inserir aqui o numeral 9 no início agora. Compilando, executando, aqui no início da lista eu tenho 9 e no final eu tenho 8. Então, pushFront e pushback. E da mesma forma que nós inserimos, nós podemos remover. Para remover, a gente usa o pop. Então, eu tenho popback e popFront. Popback remove o elemento do final da lista e popFront remove do início. Vamos compilar aqui primeiro, deixar o popback, vamos ver que o 4 não vai existir. Olha lá, tá vendo? O 4 não existiu porque ele foi removido. Se eu deixar aqui ó, só o popFront, ele vai eliminar o numeral 1 da lista. Então, o numeral 1 foi removido. Se eu deixar os dois, ele vai remover aqui tanto o primeiro quanto o segundo. A lista agora só vai ter o numeral 2 e 3. E cada vez que eu executar o pop, ele vai removendo. Se eu colocar dentro de um for, por exemplo, eu quero remover todos os elementos da lista. Então, eu posso fazer um loop aqui, inclusive, para poder remover, usando o popback. Aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, enquanto lst1.empty me retorna true se tiver vazio e false se não tiver vazio. Então, eu nego aqui, ó, enquanto não estiver vazio, certo? Eu vou executar aqui, ó, de lst1 popback. Pode ser o popFront também, tá? Vou tirar esses dois aqui, ó, e ele vai executar aquele while aí enquanto ela tiver elementos. Enquanto ela tiver elementos, ele vai dando o pop até esvaziar. Tanto aqui, ó, o for aqui que imprime os elementos não imprimiu nada, porque agora a lista está vazia. Então, esses são os comandos popback e popFront. E aí entra, então, a função insert. A gente já viu a flexibilidade da função insert, onde eu posso inserir elementos em qualquer parte da lista, da coleção. Então, vamos lá, vamos inserir aqui. Ó. Posso criar o iterator separado ou usar o iterator dentro do elemento. Vamos criar ele separado aqui. Ó. Vamos criar aqui list int. O iterator tem que ser do mesmo tipo, né? Iterator, vamos chamar de it, ok? Então, vou preparar aqui, ó, o it, eu vou adicionar o primeiro elemento da lista, então, lst1.begin, certo? E agora eu quero fazer o insert, então, eu chamo lst1. Chamo a função insert, e aqui eu indico onde eu quero inserir. Para onde eu quero inserir é através do iterator. Então, eu coloco aqui, ó, no caso, vai ser no início e eu coloco o elemento que eu quero inserir. Quero inserir o numeral 8 no início. Então, rodando aqui, olha só, o for já executou o 8 aqui. E se eu quiser inserir o 8 no meio? Então, para a gente inserir em outra posição, que não seja o início, a gente, no caso do list, a gente tem que pré-incrementar o iterator. Então, ao invés de ser iterator mais, a gente coloca ponto iterator. Então, que eu andei para a segunda posição, o 8 vai ser adicionado na segunda posição. Olha aqui, ó, 8. Se eu fizer
isso aqui, novamente, ele vai ser adicionado na terceira posição. Aqui, ó, na terceira posição. Beleza? Então, dessa maneira, eu ando com o iterator. Se eu quiser andar para a esquerda, a gente usa o menos menos. Vai voltar aqui para a segunda posição. Beleza? Então, andei aqui com o nosso iterator. Então, essa é a função insert que a gente já conhece. Da mesma maneira que nós podemos inserir, nós podemos deletar. A gente já conhece a função para isso. E é a função erase. A mesma coisa aqui, ó. É o mesmo iterator, é o mesmo tipo de função, só que em vez de insert, a gente usa erase. Opa, então aqui não tem o 8, né? A gente só informa aonde eu quero fazer a exclusão. Então, com o iterator aqui no início, ele excluiu do início, tá vendo? Se eu colocar o end, ele exclui do end, e aqui vale a mesma ação, mais ponto it, no caso aqui ele vai excluir o numeral 2, tá vendo? Da nossa sequência, beleza? Então, olha só, já preparei aqui para as próximas funções, que são swap e resize, que a gente também já conhece, já tem agora duas listas aqui. A primeira lista é de 1 a 5, a segunda de 6 a 10. Mas nota que eu fiz o swap. Lembra do swap? Então, eu fiz a troca em ls1. Na lista 1, eu coloquei o conteúdo da 2 e da 2 o conteúdo da 1. Redimensionei a 2 para 3 e fiz a impressão aqui das duas listas. Então, vamos ver o resultado disso daqui. A primeira lista contém o valor da segunda, certo? Porque eu fiz o swap. Depois eu imprimi o lista 2, que foi redimensionado para 3. Por isso que ele imprimiu somente até o terceiro elemento. Ok? E assim a gente pode testar a função clear. Clear, o que ela faz? Ela limpa os elementos da lista. Então, vamos zerar as duas listas aqui com clear, e na hora da impressão das duas listas não vai imprimir nada, porque agora o clear apagou todos os elementos. E, finalmente, chegamos à função inplace, implementada em C++11. Então, aqui a gente vai ver o inplace back e inplace front. Então, tem uma coleção mais completa aí das funções de inplace. Lembra o que inplace faz? Ele adiciona elemento em uma posição específica. Então, é melhor do que o insert. Vamos lá? Vamos ver como é que a gente usa o inplace. Então, lst1 ponto inplace, ok? Com o inplace a gente pode determinar onde eu quero inserir. Se eu quiser inserir no início, aqui a gente tem que passar o iterator com a posição e o elemento que a gente quer inserir. Então vamos ao iterator, lst1.begin, certo? E o elemento que eu quero fazer a inserção. Quero inserir aqui o 9 no início da nossa lista. Vamos compilar e executar. Está aqui o 9 no início da lista. Aqui eu determino a posição. Então, se eu fizer mais aqui, ele adiciona no segundo lugar aqui. Tá vendo? E assim por diante. Então, veja bem, se eu colocar mais aqui novamente, ele vai adicionar na próxima, no caso, na terceira posição. Tá vendo? E se eu quiser mais uma posição, coloca mais novamente aqui, ó, vai lá para a quarta posição. Tá vendo? E a mesma coisa se eu quiser andar para a esquerda, tá certo? Então, é fácil da gente adicionar em qualquer lugar. Bom, mas a gente tem também o inplace back. Inplace back. O que inplace back faz? O próprio nome já está falando. Ele adiciona no final. Então, não preciso passar a posição. Ok? Só o elemento. O inplace back automaticamente já vai adicionar no final. E da mesma maneira, a gente tem o inplace front, que adiciona no início. Beleza? Então, inplace são funções para adicionar elementos implementadas em C++. Então, a gente tem que verificar lá se está com C++11 selecionado. E, por fim, as últimas funções e mais interessantes da biblioteca são as funções para operações dentro da lista. Então, veja bem, aqui a gente tem uma função que chama remove, e ela é muito interessante. Ela remove um elemento específico dentro da nossa lista. É por isso que a nossa lista agora está cheia de numerais 0, porque agora eu quero remover todos os numerais. Se a gente imprimir a nossa lista, tá vendo? Está cheio de 0 ali, ó. Eu quero remover os numerais 0. Então, a gente usa o remove. Então, lst
ponto remove e basta eu indicar o elemento que eu quero excluir da minha lista. Nesse caso, todos esses elementos, no caso 0, vão ser excluídos e a lista volta a ser impressa sem os zeros. Então, olha que função bacana. Além de remove, a gente tem remove if, que é um pouquinho mais detalhada. Nesse caso de remove if, ele vai remover dependendo de uma certa condição. Então, nós vamos precisar de uma função aqui para indicar a condição para o remove if. Vamos lá, olha só como é que funciona isso aqui. Por exemplo, eu quero remover da minha lista, eu vou tirar os zeros aqui. Olha só, eu vou deixar só um zero normal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? E eu quero remover todos os elementos que forem pares da minha lista. Então, vamos usar aqui o remove if e a gente usa da seguinte maneira. Aqui eu preciso criar a função que vai determinar se um elemento é par ou ímpar. E para isso ela precisa retornar um true, porque sempre que for true, o remove if considera que ele precisa remover. É basicamente isso, certo? Então vamos criar uma função aqui, vou chamar de par, e ela vai precisar receber um parâmetro que é o valor que automaticamente vai ser passado por remove if. Então tem que ser do tipo const, aqui no caso int, vou colocar o endereço e vou chamar de valor, ok? Aqui, ó, value, ok, muito bem. Aqui eu já vou fazer o retorno para economizar no cálculo, return, e vou fazer o teste para verificação de se for par. Como é que a gente sabe que o elemento é par? Eu divido ele por 2. Se o resultado for 0, significa que ele é par. Se não, significa que ele é ímpar. E a gente tem o mod, o operador mod, que faz isso para a gente. Então, olha só. Value mod 2, ok? Se isso for igual a 0, significa que o elemento é par. Então, já vou colocar esse return aqui para a gente. Se retornar 0, ok? Ele é par. Se retornar 1, ele é ímpar. Então, é isso que a gente está usando aqui no retorno desse bool. Vamos colocar aqui a função par. Beleza, ok. Vamos rodar, compilar e executar. Está dando erro aqui, deixa eu ver onde está dando erro. Aqui, ó, porque eu digitei cont, né? Const. Beleza, vamos compilar e executar. Agora não tem mais erros. Olha só, ele removeu todos os elementos pares. Se eu quiser remover os elementos ímpares, retorno aqui igual a 1. Então, compilando e executando novamente. Agora ele removeu os elementos ímpares. Só que como a nossa função é uma função par, né? Então, o retorno aqui é 0. Beleza? Então, essa aqui é remove if. Olha que bacana. Olha que possibilidade que isso dá para a gente. Outras funções de operações aqui são as funções sort e unique. Sort ordena os elementos de forma crescente. Então, olha só como que está a nossa biblioteca. E eu quero ordenar. Como é que a gente faz para ordenar? Chama aqui, ó, lst1.sort. Só isso. Compilando e executando, olha aqui, já está ordenada de forma crescente. E tem elementos iguais ali, porque eu quero usar a função unique. A função unique remove elementos duplicados. Veja bem, então tem aqui, ó, 0 está duplicado, 2 está duplicado, 3, quase tudo ali está duplicado, né? Compilando e executando, a gente vê que só tem um elemento de cada agora. Os duplicados foram removidos. Então, eu ordenei e chamei o unique para remover os elementos duplicados. Outra função interessantíssima é a função merge. O que ela faz? Ela mescla duas listas. Olha que legal. Então, já preparei duas listas aqui e quero juntar tudo isso em uma só. Na primeira lista, então, chama aqui, ó, lst1.merge, que seria mesclar com quem? Com lst2. Vamos imprimir lst1 aqui e ver que ele tem do 0 ao 9, beleza? Porque agora ela foi mesclada com os elementos da lista 2.
E assim como nós tínhamos o sort, que faz a ordenação, uma função parecida aqui é a reverse. lst1.reverse. O que ela faz? Ela inverte a nossa lista. Então, olha só que vai ser impresso do 9 ao 0, porque ela foi invertida. Ela já está ordenada, certo? Por isso que eu não precisei chamar o sort aqui. Mas, se ela não tivesse ordenada, eu poderia chamar o sort para ordenar e depois o reverse para poder fazer a inversão. Então, essas são as funções do grupo de operações, que são as funções novas. Então, nós vimos remove if, vimos sort, unique, merge e reverse. Então, essa é a biblioteca list e suas funções. Não é inscrito ainda no nosso canal? Não perde mais tempo, não. Se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma aula. Ajude o nosso canal clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.